pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa aula sobre biotecnologia, então. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar sobre biotecnologia é o conceito de transgenia. O que seria essa transgenia? Ela nada mais é do que uma técnica utilizada em biotecnologia para a produção de transgênicos. O que é esses transgênicos aí, professor? O transgênico nós conhecemos hoje em dia devido a uma grande variedade de produtos transgênicos utilizados na nossa alimentação. Então, o que seria esse processo? Deixei uma definição aqui para vocês ao lado. Ó. A transgenia ela é um processo de alteração do material genético de uma espécie pela introdução de genes de uma outra espécie. Como que se dá exatamente isso? Vou citar um exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil e contextualizar essa técnica de transgenia. O algodão, ela é uma planta que frequentemente ele pode sofrer ataques de uma praga. Essa praga nada mais é do que uma lagarta de borboletas. E essas lagartas, então, elas vão comendo toda essa plantação, né, de algodão, diminuindo drasticamente a sua produção, né? Então, para se evitar isso, o que foi feito? No algodão, foi criada uma espécie de algodão chamada de algodão BT, uma espécie transgênica, né? Então, ela foi criada artificialmente. Como que foi feito isso? Pegou-se o algodão e inseriu-se dentro do código genético dessa planta, né, do algodão, um gene que causa a produção de uma substância que torna tóxica para essas lagartas, né, das borboletas. Quando essa lagarta ela come um pedacinho ali dessa planta agora transgênica, desse algodão BT, ela acaba morrendo por conta disso. Então o que foi feito? Pegou-se um gene de uma bactéria do solo chamada de Bacillus thuringiensis, por isso o nome BT, né, de Bacillus thuringiensis, e foi retirado esse gene, né, que causa a produção dessa substância que é tóxica para a lagarta, e foi inserida dentro do genoma desse algodão, transformando ele num algodão geneticamente modificado chamado de algodão BT, tá? É um transgênico. Agora, esse algodão ele está produzindo uma substância tóxica à praga, tornando ela então resistente a essa praga aí, certo? Então esse é um exemplo em que um gene dessa bactéria foi retirado dela e transferido para um outro ser vivo, nesse caso um algodão, uma planta. Tudo bem? Então essa planta ela é uma planta transgênica. Então, aqui eu já deixei, né, contextualizado esse exemplo para vocês, mas nós temos inúmeros exemplos aí hoje em dia, tá? Então temos aí, né, para a produção de organismos resistentes a determinados tipos de praga, resistentes a determinados tipos de herbicidas, né, de toxinas, enfim, temos aí vários tipos, vários exemplos, né, inclusive de plantas que tem uma produção, né, de nutrientes a mais, né, conferindo para ela nutrientes a mais, agregando então valores nutricionais, certo? Esse símbolo que eu coloquei aqui ao lado para vocês é um símbolo que representa então que aquele determinado organismo, determinado ser vivo, ele sofreu uma alteração por transgenia, tá? Então ele era comumente encontrado aí em rótulos de embalagens de alimentos transgênicos, tá? Eu falei era porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, tá? Vamos entender então como que se dá essa técnica de transgenia. Vamos fazer aqui uma pequena analogia para ficar mais fácil o entendimento? Vamos pensar o seguinte, toda a informação genética de um ser vivo, ela traz então as informações que vão dar todas as características daquele ser vivo. Vamos fazer então uma comparação, sendo que toda a informação do código genético, ele representaria então um livro, né? Por quê? Porque um livro ele traz todas as informações. E aí nós vamos comparar o nosso material genético de um ser vivo, com um livro, tá? Um livro genético dele. Primeira coisa que nós precisamos então para fazer a transgenia é ler esse livro e identificar dentro desse livro uma informação que a gente, né, precisa, a informação de interesse nosso, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos precisar selecionar o nosso gene de interesse.
Sabendo o que a gente quer daquele livro, a informação que a gente quer lá dentro, né, que seria o gene, nós vamos ter que retirar essa informação lá de dentro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar essa informação. Vamos recortar ali, ó, a página que a gente precisa. Como que nós vamos fazer esse corte? Nós vamos fazer esse corte lá do DNA utilizando enzimas de restrição, enzimas que realizam o corte da informação que a gente precisa, tá? Qual que seria o próximo passo? É nós pegarmos então esse recorte aqui, ó, e nós vamos ter que inserir dentro dele do livro de uma outra espécie que nós vamos modificar. Então nós vamos escolher ali, né, o organismo alvo que a gente quer inserir esse gene agora e vamos fazer essa transferência. Mas essa transferência, ela não é tão simples assim. Ela precisa ser feita através de um vetor, né, de alguma coisa que vai transmitir essa informação então para dentro de uma outra célula hospedeira, tá, do organismo que a gente vai querer modificar. Só que, diferente de um vetor que vai transmitir uma doença, nesse caso daqui, esse vetor ele vai transmitir para nós simplesmente um material genético de uma espécie para outra. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é pegar essa informação que a gente tirou, né, daquele código genético do ser vivo e vamos ter que inserir ele dentro de um vetor. Esse vetor vai ser para nós aqui, ó, um plasmídio. O plasmídio nada mais é do que uma estrutura, né, um material genético extra, né, de organismos mais simples como, né, principalmente bactérias. E nós vamos inserir, plasmídio ele é um DNA circular. E nós vamos ter que inserir esse gene que nós obtivemos na etapa anterior, temos que inserir ele dentro desse plasmídio, né? E aí nós vamos fazer ele através dessa técnica de DNA recombinante que nós chamamos, tá? Então vamos pegar essa informação nessa página do livro que nós tiramos aqui e vamos ligar ela em um vetor que vai colar, né, essa informação em um livro novo, né, em uma espécie nova. Então transferimos ele para esse plasmídio. E agora, o que vai acontecer? Esse plasmídio agora, nós vamos ter que colocar ele dentro de uma bactéria. As bactérias, elas têm uma propriedade, né, de fazer essa transformação. É um processo em que a bactéria ela vai englobar o material genético que está espalhado pelo meio, tá? Então, quando a gente coloca em contato esse plasmídio com uma bactéria, ela vai englobar esse plasmídio e colocar para dentro dela. Essa etapa é chamada então de transformação bacteriana. É quando a bactéria ela vai pegar esse plasmídio que contém esse nosso gene de interesse, tá? E aí, depois, nem todas as bactérias conseguem fazer esse processo de transformação, mas aquelas que conseguem, nós partimos para outra etapa então, que é selecionar aquelas que a gente conseguiu fazer esse processo de transformação, tá? Então fazemos a seleção dos organismos transgênicos, tá? Então, a partir daqui, essa bactéria já tem um gene de interesse, tá? E ela já vai estar modificada geneticamente. Agora, o que nós precisamos é fazer o quê? Essas bactérias contendo esse gene de interesse, nós precisamos colocar ela em um organismo alvo, tá? Essa bactéria ela vai infectar um organismo alvo, transferindo para ela os plasmídios, tá? E aí esse plasmídio vai se inserir dentro de um código genético, né, da célula-alvo, transformando ela então em um organismo transgênico, tá? Aqui, né, para frente eu vou explicar para vocês nos slides seguintes. Ah, mas o que é esse outro caminho que você colocou aqui? Parece um atalho, né, tem menos passos. Isso aqui é um caminho, né, que também pode ser feito sem a utilização desses plasmídios e dessas bactérias para se fazer a transformação bacteriana, né? Ah, então é mais fácil porque economiza passos. Mais ou menos, tá? Aqui é uma técnica extra, né, em que a gente pega simplesmente quando nós recortamos o nosso gene de interesse do organismo alvo, né, então partindo daqui, nós vamos fazer a replicação desse gene, então nós vamos criar várias cópias, né, desse gene em questão, né, de maneira artificial, in vitro, né, no laboratório. E, de alguma forma, nós vamos dar um jeito de inserir esse gene diretamente no organismo alvo,
sem passar por uma transformação bacteriana aqui. Então, vamos, na marra, inserir esse gene de interesse lá no organismo-alvo. E depois a gente faz a seleção daqueles que a gente conseguiu fazer esse processo diretamente, tá? Ah, como que é feito isso? Tem algumas técnicas que são capazes de fazer isso, tá? Uma bem conhecida é chamada de biobalística, né? Eu vou comentar com vocês um pouquinho mais para frente, tá? Mas não é tão comum ser utilizado esse atalho aqui, por conta da baixa taxa de sucesso, né, comparado a essa outra via por transformação bacteriana, tá bom? Então, nessa aula de hoje, nós vamos focar mais nesse processo aqui do que esse processo aqui embaixo, tá bom? Continuando, né, vai ficar mais claro para vocês no decorrer dessa aula. Como que ela é feita, então, né, esse recorte, né, dessa informação que a gente precisa? Através de enzimas chamadas de enzimas de restrição. Então eu coloquei nesse esqueminha aqui, ó, mostrando para vocês. O que é necessário fazer? Primeiro, nós vamos pegar lá do DNA que vai ser, né, clonado, nós vamos recortar essa informação que a gente precisa, né? Então vamos supor que esse trecho aqui, ó, contenha a informação que a gente precisa. Aí nós vamos fazer esse recorte, cortar essa posição aqui, aqui e isolar, porque o restante a gente não tem interesse, somente nesse trechinho desse gene que a gente tem interesse, tá? Aqui nesse ponto é onde vai atuar essas enzimas de restrição, elas são as responsáveis por fazer esse corte. Uma enzima de restrição, ela vai reconhecer um pequeno pedaço, né, de uma sequência de DNA, e quando ela reconhecer esse pedaço aqui, ó, dessa sequência, ela vai recortar, e essa enzima de restrição, no caso, ela faz esse corte aqui, ó, entre esse G e esse A, e entre esse G e esse A aqui, tá? Lembra que a sequência de DNA, elas são palíndromas, né? Então, elas têm a sua sequência daqui para cá e invertida daqui para cá, tá? Então, ela vai fazer esse corte entre esse G e esse A nessa sequência, consequentemente, na de baixo, ele vai fazer entre esse G e esse A nessa sequência, tá? Cortou, né? Aí já fez o rompimento dessa ligação e separou aqui, então, ó. Separou esse fragmento de DNA aqui, tá? Esse passo aqui, ó, né, com as enzimas de restrição, elas são feitas de acordo com a sequência de DNA, né, do gene alvo, tá? Então, nós temos diversos tipos de enzimas de restrição. Cada enzima de restrição vai reconhecer uma sequência específica. Então, nós temos que trabalhar com um tipo de enzima de restrição específica para aquele gene que vai cortar no ponto exato que nós queremos, tá? Então, a gente tem que selecionar qual é a melhor sequência de corte aqui. Bom, uma vez cortado agora esse fragmento, o que é necessário fazer? É necessário pegar esse fragmento de DNA, né, esse gene, e inserir ele dentro de um plasmídio, tá? Fazer essa combinação desse DNA externo em um DNA plasmidial. Esse processo ele é chamado de DNA recombinante, tá? É a técnica do DNA recombinante que nós estamos vendo aqui nessa sequência. Então, ó, nós temos aqui o gene alvo, que nós recortamos agora, né, daquele organismo que tinha esse gene. E vamos inserir ele dentro de um plasmídio agora. O que vamos fazer? Vamos pegar essa sequenciazinha aqui, ó, e vamos colocar ele no meio, nessa posição aqui, ó, tá? Esse plasmídio, né, nós já vimos, ele já vem com ele aberto, né, ele é circular, mas ele já é comercializado, né, para justamente como um reagente ali do laboratório, ele já vem aberto ali para a gente. E aí o que a gente faz? Nós temos uma sequência aqui, ó, né, que foi formada por aquele recorte daquela enzima de restrição, e essa sequenciazinha aqui, ó, está justamente naquela pontinha aberta do plasmídio. E ela se encaixa, ó, perfeitamente com essa sequência do gene alvo recortado. Por quê? Porque esse plasmídio também foi aberto com aquela mesma enzima de restrição que nós tínhamos anteriormente. E aí o que acontece? Quando a gente coloca em contato esse gene alvo com esse plasmídio que está com essas pontas abertas, é como se tivesse uma ponta adesiva que elas vão colar uma na outra.
através dessa sequência de pareamentos de bases. Então, esse A pareia com esse T, esse A com esse T, esse T com esse T com esse A, e pronto, formou as ligações que a gente precisa aqui, tá? Esse gene alvo agora está inserido dentro desse plasmídio, tá? Essas ligações aqui, ó, elas são feitas com uma cola, vamos dizer assim, chamada, que é uma outra enzima que faz isso, chamada de DNA ligase, tá? É uma enzima que passa aqui, ó, ela faz o reconhecimento, faz essa junção aqui e a DNA ligase vem passando por cima, colando isso tudo aqui, né? Como se fosse um soldador ali, que faz uma solda nesse gene alvo dentro do nosso plasmídio, tá certo? Bom, agora nós temos o nosso plasmídio contendo o nosso gene alvo, né? Então, essa é a técnica do DNA recombinante. Ele combinou, né, esse material genético ao novo plasmídio. Agora, esse plasmídio ele vai ser inserido dentro de uma bactéria, tá? Através da transformação bacteriana. Tudo bem? O que acontece? Aqui partimos então do plasmídio, ó, que já está com o nosso gene alvo inserido dentro dele, ó. O gene alvo foi inserido dentro, né, nesse espacinho do plasmídio, e aqui já está o gene, o plasmídio com o gene inserido dentro dele. Nós temos que fazer uma seleção, né, dessas bactérias depois, né, que conseguiram esse plasmídio. Como que nós vamos fazer essa seleção? Como que nós vamos saber qual bactéria, né, esse plasmídio foi incorporado ali? Nesse plasmídio, ele vem com um gene que confere resistência a um antibiótico, tá? Então, o que significa? Quando esse gene alvo ele entrou dentro desse plasmídio, tá? É como se ele fornecesse uma ligação desse plasmídio, tornando ele, ó, totalmente circular e funcional, tá? Então, quando esse plasmídio fez essa ligação com o gene alvo, significa o quê? Que esse gene alvo ele vai começar a ser expresso, né? Ele vai ser ligado, e esses outros genes também deles também serão ligados, incluindo esse gene que causa resistência a um antibiótico. Se acontecer então dessa bactéria ela conseguir pegar esse plasmídio, né, fazer essa transformação e esse plasmídio ir para dentro dele, essa bactéria aqui, ó, ela vai estar com esse plasmídio funcional dentro dela. Consequentemente, nesse plasmídio, ele tem um gene que confere resistência a um antibiótico. Se eu colocar essas bactérias aqui, ó, em um meio contendo o antibiótico, ela não vai morrer, tá? Quem que vai morrer? Todas as outras bactérias que não conseguiram incorporar o plasmídio dentro dela. Vai sobrar quem? Somente vai sobrar vivo as bactérias que conseguiram fazer a transformação desse plasmídio, tá? E esse plasmídio eu sei que vai conter o meu gene alvo, que eu coloquei aqui, por quê? Porque o plasmídio vai estar funcional. Se ele não estiver, né, com o gene alvo, esse plasmídio vai estar aberto e não vai estar funcional, tá bom? Então, assim é feita a transformação bacteriana e também a seleção daquelas bactérias que fizeram esse processo de transformação, que conseguiram captar aqueles plasmídios que estavam do lado de fora, com o nosso gene alvo. Tudo bem? O próximo passo, nós teríamos que inserir esse plasmídio, né, dessa bactéria para dentro de um organismo alvo que nós queremos agora, tá? Vamos supor que nós queremos transferir isso aqui para uma plantinha de interesse, né? Como, por exemplo, um café, né? Então, a gente quer transferir um gene de resistência à seca para, né, uma espécie de café. Então, né, nós temos que fazer esse processo agora de transferir esse plasmídio dessa bactéria para o organismo alvo em questão, tá? Aqui, perdão, eu só coloquei para vocês, mostrando antes, né, essa etapa de seleção das bactérias resistentes, tá? Então, ó, aquelas que contêm esse plasmídio dentro, né, contém, consequentemente, o nosso gene alvo e contém também o gene de resistência ao antibiótico, tá?
quando a gente coloca essas bactérias em um meio de cultura, né, numa plaquinha de cultura ali, elas vão ter, né, resistência a antibiótico. Então, se eu colocar um antibiótico nesse meio de cultura, somente vão ficar vivas e vão se reproduzir aqui dentro aquelas bactérias que contêm aquele plasmídio com o gene de resistência e com o nosso gene-alvo, tá? Bom, vamos lá explicando como que se dá agora essa transferência desse plasmídio que está na bactéria para dentro de uma célula que nós queremos então do organismo alvo. Descobriu-se uma bactéria presente no solo chamada de Agrobacterium tumefaciens. Tá? Essa bactéria, Agrobacterium tumefaciens, só para vocês entenderem o que é, ela existe naturalmente no solo. E ela é um fitopatógeno, ela vai causar uma doença em plantas. Que doença que é essa? Ela causa um tumor nas plantas. Olha essa árvore que eu coloquei aqui embaixo na foto, ó. Essa bolota na parte de baixo aqui, ó, tá? Isso aqui, ela é um tumor, tá? Então ela causa como se fosse uma espécie de um câncer nesse vegetal, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer nesse vegetal uma proliferação descontrolada de células desse vegetal, causando esse tumor aí, tá? Esse tumor é chamado de galha da coroa, tá? Então é causada por essa Agrobacterium tumefaciens. O que que ela faz? Essa bactéria, aqui em cima eu pus a fotinha dela só para vocês verem como que ela é, tá? Essa bactéria, ela tem o material genético dela e ela tem um plasmídio, tá? Esse plasmídio é chamado de plasmídio T. Esse plasmídio aqui, o que que ele faz? Ele carrega naturalmente nele um gene que causa esse descontrole de divisão celular, né, das células vegetais. Então, é esse plasmídio que vai levar, né, um genezinho que causa esse tumor no vegetal. O que isso tem a ver com a produção de transgênicos? Eu falo, oh, meu Deus do céu, né? Utilizaram uma bactéria que causa um tumor no vegetal para se produzir alimentos transgênicos para a gente, né? Então, vamos pegar, né, transformar essa bactéria que causa uma doença em plantas em uma bactéria útil para nós. Já que essa bactéria, né, ela infecta essa planta, o que que ela faz? Essa agrobactéria, ela é atraída quando a planta ela está machucada, né? E ela começa a liberar alguns compostos fenólicos ali no solo. Essa bactéria, então, ela entra, né, nesse ferimento, e aí o que que ela faz? Ela começa a transferir esse plasmídio dela para dentro das células do vegetal. E esse plasmídio, quando ele vai parar dentro da célula do vegetal, ele começa a assumir o comando, né, dessa célula vegetal e começa a mandar ela a replicar, a fazer cópias dessa célula, a ficar se reproduzindo, se dividindo descontroladamente. Para quê? Porque assim, né, essa célula, ela se reproduzindo, ela vai estar também reproduzindo, né, esse DNA bacteriano, tá? E aí ela causa esse descontrole. Aí o homem pensou o quê? Bom, se essa bactéria tem essa capacidade de transferir esse material genético para dentro de uma célula vegetal, por que não a gente pegar esse gene, né, presente dentro desse plasmídio, que causa esse câncer aí nos vegetais, né, esses tumores, nós tiramos esse gene fora e aqui dentro a gente substitui por um gene bom, por um gene para alguma coisa que seja do nosso interesse, tá? Então foi isso que eles fizeram. Eles pegaram essa Agrobacterium tumefaciens, pegaram esse plasmídio dele, tiraram esse gene que transmite então essa doença para o vegetal e, ao invés dessa gene que causa a doença, no lugar dele, eles colocaram uma sequência de um gene de interesse. Por exemplo, um gene que causa uma resistência à seca, tá? E aí o que acontece? Agora esse plasmídio que está nessa nova bactéria, Agrobacterium tumefaciens modificada, ela vai carregar, ao invés do gene do tumor, ela vai carregar um gene de resistência à seca. Quando nós colocamos em contato essa bactéria agora modificada com uma célula vegetal, ela vai transferir esse plasmídio para dentro dessa célula vegetal. E agora o que acontece? Essas células vegetais, elas vão conter esse gene que nós precisamos.
transformamos então esse organismo, essa célula vegetal, em um transgênico. Entenderam? Aí o que nós pegamos? Essas células vegetais transgênicas e começamos a cultivar ela para gerar os organismos geneticamente modificados aqui, ó, chamados de transgênicos. Agora essa plantinha aqui vai ser derivada daquelas células, né, que receberam aquele plasmídio modificado, elas vão apresentar para nós a nova característica em questão. Tudo bem? Conseguiram entender esse processo? Ela foi, né, desenvolvida graças à descoberta dessa Agrobacterium tumefaciens. E antes que muita gente fique com essa dúvida na cabeça, fala assim, mas tem chance, então, de nós comermos, né, essa bactéria, né, comemos esse alimento, consequentemente a gente vai adquirir esses genes aí da Agrobacterium, e aí pode ser que a gente venha a desenvolver esses tumores aí em vegetais, venham parar na gente? Essa é uma pergunta que ainda nós não temos todas as respostas, tá? Se eles são seguros ou não são seguros, os alimentos eles devem ser testados antes de serem liberados para o consumo, tá? Então, os organismos que estão, né, os alimentos que estão disponíveis aí como transgênicos, teoricamente, todos eles estão testados e são seguros para o consumo. Eu digo teoricamente porque a gente tem uma série de exigências aí, né, de órgãos fiscalizadores e nós temos algumas legislações aí, tá? Mas é fato de que necessita-se de mais estudos sobre organismos transgênicos para saber os seus reais efeitos sobre uma população que consome esse tipo de alimento, tá bom? Bom, continuando, aqui eu coloquei para vocês esse mesmo esquema, né, da utilização da Agrobacterium tumefaciens para essa produção de transgênicos, mas o que eu queria mostrar nesse slide aqui para vocês é aquele caminho que eu mostrei para vocês, cortando um pouco, né, do caminho de transformação via transformação bacteriana. Uma desses processos de produção de transgênicos se dá por biobalística. O que é essa biobalística? Uma vez que foi isolado o gene, né, de interesse nosso, a gente conseguiu então tirar aquela página do livro, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos copiar essa informação, nós vamos xerocar essa informação várias e várias vezes, tá? Para ter várias informações dessa, para tentar inserir ela na marra dentro de uma célula do organismo-alvo. O que a gente faz? Nós ligamos esses genes aqui, ó, a microesferas, né, de metal. Geralmente é utilizado microesferas de ouro, tá? Nós vamos fazer a ligação, então, desses genes que vão estar impregnados aqui, ó, né, em volta de partículas, né, micropartículas de ouro. Aqui, ó. Então, aqui seria a bala, né, do canhão. E aqui esses risquinhos aqui seriam o fragmento de DNA, né, levando o gene de interesse. E aí, o que a gente faz? Coloca, né, essas balas aqui dentro de um canhão. E aí, nós disparamos esse canhão contra as células de um vegetal, tá? Pode ser de um organismo-alvo aí, né? Quando a gente dispara elas, essa é a tentativa de que uma dessas microesferas, elas consigam parar exatamente dentro do núcleo dessa célula aqui, levando ele na marra, esse material genético do gene, para dentro do núcleo da célula agora que nós queremos fazer essa transformação, tá? Então, essa transformação aqui, essa forma de obtenção de transgênicos, é uma forma, né, que ela é induzida na marra, desse jeito mesmo, à força, tá? Só que a taxa de sucesso dela é baixa, né? Então, por isso que ela precisa de uma padronização muito grande, né? Então, exige muito mais, apesar de ter menos passos ali, né, parecer que tem menos passos, ela se torna muito mais complicada de ser feita, tá? Então, por isso que essa via da Agrobacterium tumefaciens é a via mais comum, né, de se ver em produção de alimentos transgênicos, ok? Bom, continuando então. Somente para a gente finalizar essa parte de transgênico, né, que já ficamos extenso demais só essa primeira parte da aula, cito para vocês esse exemplo, né, desse Roundup, né? O que é esse Roundup? O Roundup, ela na verdade, vamos começar essa história direito. Vamos começar pela soja modificada.
Essa soja modificada que nós comemos hoje em dia, né, basicamente mais de 96% da soja comercializada no Brasil, ela é uma soja transgênica. Então você fala assim, eu não consumo organismos transgênicos, eu tenho uma vida saudável, não quero comer esse tipo de coisa. Gente, 96% da soja ela é transgênica. Aí muita gente me fala também, fala assim, professor, mas eu nem como soja. Mas você pode não consumir a soja, ela in natura, né? Ela cozida, essas coisas, como soja mesmo. Mas você come muita coisa que é derivada dessa soja. Todo o óleo de soja, né, que é utilizado aí, né? Você vai fritar um bife, comer uma coxinha, fritar ela no óleo de soja. Aí eu vou fazer a massa de um pão, põe óleo de soja. Aí eu vou comer macarrão, que levou óleo de soja, tá? Aí fala, não, mas eu não quero consumir óleo, né? Mas tudo bem, né? E aí? O que mais nós temos de soja? Falei, eu só como o meu franguinho grelhado no almoço, né? O seu franguinho, né, para produzir aquele filé de frango para você, toda a soja, ela foi transformada, grande parte da soja, ela foi transformada em ração que foi dada, né, para essas aves, para elas comerem, engordarem, ganharem peso, crescerem, para depois forem abatidas, né, para ter o seu franguinho do almoço, para ter o seu ovinho mexido, né, do café da manhã. E todos os organismos, né, que consomem esse tipo de ração preparado com soja, né? Então nós temos a soja hoje em dia, ela é uma fonte básica de proteínas para muitos seres vivos, tá? E ela vem parar na nossa alimentação, sim. Então mais de 96% da soja produzida no Brasil, ela é geneticamente modificada, assim como 80% do milho produzido no Brasil, assim como mais de 70% do algodão produzido no Brasil, né? Enfim, temos aí, né, toda essa gama de transgênicos. Tem uma pesquisa que fala que aproximadamente mais de 70%, né, dos alimentos ingeridos pela população brasileira, ela possui transgênicos, né, na sua composição. Bom, mas vamos falar desse exemplo aqui para a gente finalizar essa primeira parte. Eu falei da soja. A soja, ela é um tipo bem comum de soja, é chamada de soja RR. O que é essa RR? Ela vem dessa sigla, né, desse nome aqui, ó, Roundup Ready. São sojas que foram modificadas para serem resistentes a um herbicida chamado de Roundup, tá? Esse Roundup é um herbicida patenteado, né, marca registrada, ó, de uma empresa chamada de Monsanto. Ela nada mais é do que um herbicida que tem como um princípio ativo o glifosato. Esse glifosato ele impede o crescimento de vegetais, né? Ele vai matar essa vegetação. Aí eu falei, mas a soja ela é um vegetal. E se a gente aplicar esse Roundup em cima dela, ela vai morrer também, né? Ela não é herbicida, não vai matar, né, esses vegetais? Sim. Por isso que fizeram uma soja que ela é resistente a esse Roundup. Por isso o nome, Roundup Ready. Ela é resistente, né? Ela está pronta para ser utilizado o Roundup. Então ela tem um gene de resistência, foi inserido dentro deles, né? Dessa soja modificada. Por que fazer isso, professor? Porque uma das principais pragas que atacam, né, essas plantações de soja são as ervas daninhas, que são vegetais. Elas concorrem por nutrientes no solo e como elas crescem muito mais rápido, né, do que a soja, elas roubam os nutrientes dela. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma soja que é resistente a esse herbicida e agora eles podem pulverizar esse herbicida nessa plantação que vai matar todas as plantas, exceto essas que são resistentes ao Roundup, que são essas sojas aí, certo? Bom, então isso é um exemplo para vocês de como esses organismos transgênicos eles entram na nossa alimentação, tá? A soja Roundup Ready, ela é um grande exemplo desse tipo de alimento transgênico. Eu falei que eu ia comentar rapidamente sobre aquele símbolo de transgênico, é que recentemente, né, alguns anos atrás, foi retirado a obrigatoriedade de constar aquele símbolo de transgênico nos alimentos comercializados que contenham pelo menos 1% de transgênicos na sua composição. Então eles não precisam mais colocar aquele símbolo. Ou seja, vocês podem estar consumindo vários tipos de alimentos que contêm transgênicos e vocês não sabem.
seria, né, uma utilidade muito grande para nós sabemos se nós temos um alimento que tem um transgênico na sua composição ou não, porque muitas pessoas não querem ter esse consumo de transgênicos com receio de, né, desenvolver algum tipo de doença por conta disso, tá? Só que recentemente então foi retirada essa obrigatoriedade. Eles necessitam estar especificados de alguma forma nas embalagens, mas não por meio daquele símbolo. Então eles vão estar agora contidos naquelas letrinhas minúsculas que pouca gente consegue ler nas embalagens, tá? Muitas embalagens, se vocês pegarem para ler, vocês encontram lá, né, na composição dela, Agrobacterium tumefaciens. Significa que aquele alimento foi geneticamente modificado pela utilização dessa Agrobacterium tumefaciens. Tudo bem? Bom, então esse foi a nossa primeira parte de transgênicos. Partindo agora para outras partes, como a clonagem. O que é a clonagem, minha gente? É a segunda técnica aí que nós vamos, né, ver sobre biotecnologia. A clonagem, ela é um processo de gerar clones. Ah, não me diga. Clones nada mais são do que cópias daquele organismo, né? Cópias com o mesmo material genético. Quando a gente fala em clonagem, nós já pensamos logo em técnicas artificiais de produção de clones. Mas a clonagem, ela é um processo que também pode ser natural. Tanto é natural que ela é um mecanismo de propagação, de reprodução de muitas espécies simples, como espécies bacterianas, de protozoários e até mesmo de algumas plantas. Então, até coloquei na definição aqui nesse texto ao lado para vocês, né, que elas são encontradas naturalmente em organismos simples, tá, como uma forma de reprodução. Mas, porém, contudo, entretanto, nós também temos exemplos, né, em organismos mais complexos como nós, seres humanos. A produção, né, o nascimento de gêmeos idênticos, eles também são exemplos de clones. Por quê? Porque um irmão gêmeo idêntico, ele carrega o mesmo material genético. Então, se nós fizermos uma análise do material genético de um irmão e o outro irmão, né, ambos irmãos gêmeos ali, nós vamos chegar à conclusão de que eles são geneticamente idênticos, iguais, tá? Portanto, eles também, por definição, na teoria, eles também serão clones, tá? Os que são idênticos. Bom, mas não é isso que é a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje é sobre a clonagem, sobre realmente a produção artificial de clones, de organismos geneticamente idênticos, tá? E quanto a isso, nós temos que diferenciar então essas clonagens. Nós temos a clonagem natural, né, que eu já falei para vocês ali naquele slide anterior, que esse não vai entrar na jogada dessa aula de hoje. E nós vamos ter os processos artificiais. Então teremos aqui, ó, a clonagem induzida, tá? Essa daqui, clonagem induzida, a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. Ah, são 3 tipos de clonagem, mas todas elas possuem a mesma fundamento teórico de obtenção, tá? O que seria essa clonagem? Acompanhe nesse esqueminha aqui ao lado para explicar ela de maneira bem facinho. Primeiro, nós vamos pegar duas células, tá? A primeira célula será um óvulo que não está fertilizado, claro. Desse óvulo, o que a gente vai fazer? Ela tem um material genético dela, que é um material genético haploide, né, que carrega apenas informação genética da mãe. Nós vamos precisar retirar esse núcleo, então. Então, ele é retirado o núcleo do óvulo. Nós vamos pegar agora uma segunda célula, só que essa célula agora já é uma célula adulta, né? Uma célula somática, portanto ela vai conter um material genético já duplicado, né? Então ele já é uma célula diploide, tá? Aqui então, nós vamos também que retirar o núcleo dessa célula aqui, ó. Tá? A gente retira o núcleo dessa célula. Só que nessa primeira célula, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar toda essa parte aqui, menos do núcleo. E dessa segunda parte, o que nós vamos precisar é somente o núcleo. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar agora esse núcleo, que a gente isolou dessa segunda célula, e vamos inserir dentro, né, do citoplasma daquela primeira célula. Ou seja, agora essa célula do óvulo contém o material genético de quem? Dessa segunda célula aqui. Tá? Pronto, criamos agora a primeira célula
embrionária de um clone, tá? Dessa célula adulta aqui. Depois, né, nós induzimos, né, por uma pequena descarga elétrica, a divisão dessa célula aqui. E elas começam a se dividir, até começar a iniciar a formação de um embrião, tá? Temos o nosso clone. Qual que é a diferença agora dessas clonagens induzida, reprodutiva e terapêutica? Quando nós paramos aqui, ó, utilizamos agora esses embriões para a pesquisa, né, para fins de pesquisa, e não para gerar uma vida, nós temos a clonagem induzida. É simplesmente essa técnica de produção de embriões clonados, tá? Quando agora nós pegamos esse embrião e colocamos ele dentro de um útero de um organismo hospedeiro, tá? Para nascer um ser vivo depois, nós temos a clonagem reprodutiva, tá? Então a diferença é que nós vamos pegar essa clonagem, pegar esse produto final da clonagem induzida e colocar ele em um ser vivo para fazer a gestação. Então essa é a reprodutiva. E a clonagem terapêutica? A terapêutica é quando nós vamos pegar agora os embriões que foram formados, que não foram colocados no útero para germinar, né, para se reproduzir. Nós vamos pegar eles para obtenção de células que a gente precisa, tá? Para ser utilizadas depois como terapias. Então, essa é a clonagem terapêutica, tá? Utilizada então para pesquisas, mas principalmente para se gerar tecidos para se fazer transplantes. Bom, continuando. Talvez o processo de clonagem que a gente mais conhece e ouve falar por aí foi a clonagem da ovelha Dolly, tá? A ovelha Dolly, ela teve o seu nascimento em 1996 e o seu falecimento em 2003. Então ela viveu um pouquinho mais de 6 anos, né? Um pouco mais de 6 anos e meio aí. O que foi feito? Presta atenção aqui. Primeiro, pegou-se uma ovelha A, tá? Dessa ovelha A, nós pegamos uma célula da glândula mamária dela, tá? Então pegamos uma célulazinha aqui, ó, da glândula mamária, né, da ovelha A. E aí retiramos o núcleo dela, dessa célula. Esse núcleo é o que vai ser utilizado então para ser clonado, tá? Então a ovelha A é a ovelha que vai ser clonada. O que nós fizemos agora? Pegamos uma ovelha B. Essa ovelha B, nós pegamos um óvulo dela, tá? Então, ó, aqui foi uma célula diploide de glândula mamária. Aqui foi uma célula haploide do óvulo, né, da segunda ovelha. Retiramos o núcleo dela. Esse núcleo que a gente retirou não serve para nada, a gente joga fora. Nós vamos ficar agora com o óvulo sem o núcleo, né? Ó, enucleado. E aí vamos pegar o núcleo da ovelha A, o núcleo diploide, e vamos inserir dentro daquele óvulo sem núcleo. Pronto, criamos o nosso zigoto agora, que contém material genético de quem? Da ovelha A. Induzimos ela a se reproduzir, a fazer essas divisões para se transformar em um embrião. E esse embrião, ele vai ser agora implantado no útero de uma outra ovelha, a ovelha C. Essa ovelha é a que vai fazer a gestação, é uma barriga de aluguel aí, tá? Aí, dessa ovelha C, ela vai parir uma nova ovelhinha, que é uma ovelha clone. Ovelha clone de quem? De quem forneceu o material genético. Quem que forneceu o material genético? Ovelha A, tá? Então, a ovelha A, ela que foi clonada, né? A ovelha clone é uma cópia dela. Tudo bem? Bom, esse foi o processo, então, dessa produção da ovelha Dolly. Aqui eu coloquei um esqueminha para vocês, só para tentar mostrar como que ela é feita, né? Então, ó, aqui está representando a molécula de DNA, mas entenda essa molécula de DNA como um núcleo inteiro, tá? Então, o núcleo foi retirado, foi inserido um núcleo novo, e esse núcleo novo agora foi inserido dentro da barriga, né? Dentro da barriga não, dentro do útero, né? Implantado no útero para fazer uma gestação, tá? Então, retirou-se, colocou-se um novo, né, núcleo aqui no lugar, e a partir dele foi colocado para um crescimento, para uma gestação. Continuando. Vamos para 2 aspectos agora importantes que a gente tem que destacar nesses processos de clonagem.
Uma dessas coisas é o DNA mitocondrial. Olha só, o DNA mitocondrial. O que seria esse DNA mitocondrial? Mitocôndria. Mitocôndria todo mundo sabe para que serve. É uma organela que faz a respiração celular, responsável então por produzir a energia que a célula precisa para o seu metabolismo. E dentro das mitocôndrias, pasmem, nós encontramos DNA. Ó. Então aqui está o desenho de uma mitocôndria e dentro dela, ó, contendo molécula de DNA aqui dentro. Eu falei, nossa, então além do DNA que nós temos dentro do núcleo das células, nós também temos DNA dentro de outras organelas? Sim, dentro da mitocôndria é um exemplo delas. E aí o que isso tem a ver com os clones? Essas mitocôndrias, elas ficam onde? Elas ficam na célula, tá? Mas elas ficam fora do núcleo. Se eu pego uma célula, então, de um óvulo, ó, essas mitocôndrias estão todas espalhadas no citoplasma. Se eu pego a célula de um espermatozoide, onde estão essas mitocôndrias? Elas estão aqui, ó, na base da cauda de um espermatozoide. Por que eles estão aqui na base da cauda? Porque são elas que geram a energia necessária para fazer o batimento dessa cauda, para ele poder fazer, né, a natação dele, nadar até encontrar um óvulo para fazer a fecundação. Mas o que está, onde eu quero chegar com essa história? Olha só, quando o espermatozoide ele vai fecundar o óvulo no processo de fecundação, acompanhe nesse desenho aqui ao lado, ó, nesse aqui. Quando o espermatozoide ele chega, ó, ele começa a forçar a barra, passar pela corona radiata, né? E quando ele chega aqui, ó, em contato com a membrana plasmática, quem entra dentro do óvulo para fazer a fecundação é a parte da cabeça do espermatozoide. E todo o restante do espermatozoide, né, da base da cauda dele e a cauda, ele não entra, ele fica para fora. Ou seja, todo o DNA mitocondrial presente aqui, ó, na base dessa cauda, ele não entra. Consequentemente, né, entrou a cabeça do espermatozoide, ele fez a fecundação aqui, ó, com o núcleo do óvulo, juntando o material genético do pai com a mãe, e vai formar um indivíduo novo. Esse indivíduo que vai ser formado daqui vai conter o DNA mitocondrial de quem? Somente vai ter mitocôndrias da mãe. Por quê? Porque as mitocôndrias aqui, ó, da mãe, ó, elas estão no citoplasma do óvulo, ou seja, vão estar aqui, ó, no citoplasma desse óvulo. E onde estão as mitocôndrias do pai? Ficaram para fora, né? Não entraram. Portanto, o indivíduo, quando ele nasce, né, quando ele é formado e nasce, ele apenas vai carregar mitocôndrias da mãe. Então, a mitocôndria que nós temos no nosso corpo, né, nas nossas células, elas são de origem materna, elas vieram da nossa mãe, tá? Nós não temos mitocôndrias dos nossos pais. Ou seja, o que isso tem a ver com a nossa ovelha em questão? Na nossa ovelha clone lá, tá? Ela recebeu, né, o núcleo, somente o núcleo do organismo que foi clonado. As mitocôndrias, elas vieram de quem? Elas vieram do organismo B, da ovelha B, né? Então vamos para esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo que eu dei para vocês, a ovelha A forneceu para nós, não é para nós não, para o clone, forneceu o núcleo apenas. E a ovelha B, ela forneceu todo o restante, né, do citoplasma, que contém nesse citoplasma quem? As mitocôndrias. Quando esse zigoto foi formado, ela carregou de quem? As mitocôndrias de quem? Da ovelha B. Portanto, quando essa ovelha clone nascer, ela vai conter as mitocôndrias de quem? Da ovelha A, da ovelha B ou da ovelha C? Resposta, ovelha B, tá? Então, as mitocôndrias daquele organismo que doou o citoplasma, né? Que é a ovelha B, certo? Então, se a gente fizer uma análise genética do DNA do núcleo dessas células, nós vamos chegar à conclusão do quê? Que esse clone ela é da ovelha A. Mas se a gente fizer a análise do DNA das mitocôndrias dessa ovelha clone, nós vamos chegar à conclusão do quê? Que a ovelha, né, a mitocôndria, ela veio da ovelha B. Certo? Olha que curioso.
E uma outra coisa que nós precisamos chamar a atenção desses clones, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, é que nesses clones que foram formados, eles possuem um envelhecimento precoce. Muita gente fala assim, se eu clonar, né, uma espécie que ela tem 5 anos de idade, quando nasceu o embrião, nasceu o bebezinho, esse bebezinho já nasce com 5 anos de idade, porque vai ser igual ao organismo que originou. Pode parecer absurdo essas coisas, mas ela não vai nascer já com aspecto envelhecido, ela vai nascer filhote, mas ela vai nascer com um material genético idoso. Nem sabia que o nosso material genético é idoso? É. O nosso material genético também nós temos que contar a idade deles. Só por questão de curiosidade, olha só, vamos relembrar a data de nascimento e de morte da ovelha Dolly. A data de nascimento, 1996, falecimento 2003. Se vocês fizerem as contas aqui, dá um pouquinho mais de 6 anos e meio, tá? Então a ovelha Dolly viveu 6 anos e meio. Só que a taxa, né, de idade média aí das ovelhas, elas são de 12 anos de idade. Ou seja, ela viveu muito pouco, esse clone. Ela viveu 6 anos, viveu metade só. Por que foi isso? Porque a ovelha que foi clonada, na época, essa ovelha A que foi clonada, ela tinha 6 anos. Tá? E esse clone, quando nasceu lógico com 0 anos de idade, mas com o material genético de uma ovelha de 6 anos. E ela viveu mais quantos anos? Mais 6 anos. Tá? E bate certinho com o envelhecimento, né, a expectativa de vida de uma ovelha, que é de 12 anos. Certo? Olha que interessante. Mas por que isso acontece? Tá? Isso acontece por conta da idade do nosso DNA. Nos nossos cromossomos, na pontinha dos cromossomos, nós temos uma região chamada de telômeros. Tá? Esses telômeros são uma marcação de idade. Quanto mais velho, né, vai ficando, né, o nosso material genético, mais curto vai ficando a pontinha desses cromossomos. Nós vamos perdendo telômeros, tá? A cada divisão celular, nós estamos diminuindo os nossos telômeros. Ou seja, aqueles indivíduos mais velhos, eles já tiveram essas células com mais divisões celulares, portanto, os telômeros delas serão mais curtos. Portanto, o DNA também será mais velho, certo? Então, assim é que se deu o envelhecimento celular dessas células do clone. Ok, pessoal? Bom, só para finalizar essa questão, aqui é por questão de curiosidade realmente, assim, mas a Dolly foi a primeira que foi clonada? Foi a única que foi clonada? Né? Aqui um breve histórico para vocês, não tem todos os organismos que foram clonados, eu estou mostrando para vocês somente os animais, tá? Então, o primeiro animal que se tem registro de ser feito um clone não foi a Dolly, foi um sapo que foi lá em 1952 nos Estados Unidos, que foi clonado um sapo utilizando células embrionárias, diferente diferente do clone da Dolly, que foi utilizada as células de um adulto, né, da glândula, uma célula somática, né, mamária de um adulto, né, de uma ovelha adulta. Aqui, em 1952, foi utilizada uma célula do embrião de um sapo, tá? Para ser utilizado como fornecedor do núcleo do clone. Aqui, ela foi feita, então, né, a ovelha Dolly, né, que nasceu depois em 1996, na Escócia. Só por questão de curiosidade também, né? Não foi assim, fizeram e na primeira deu certo. Eles tentaram 227 vezes, né? Ou seja, antes da ovelha Dolly, teve 227 outros embriões que foram tentados produzir e implantados e não deram certo, tá? A ovelha Dolly foi, né, a única que deu certo depois disso tudo. Tanto é que muitas pessoas tentaram fazer de novo esse experimento e não deu certo, tá? Isso mostra para vocês como é difícil a clonagem de um organismo, né, um organismo grande aí. Em 1997, tá, pouco tempo depois, foram clonados ratos, né? E uma rata em especial, que ficou chamada como cumulina, tá? Devido às células cúmulos que foram utilizadas para fazer a clonagem dela, tá? Mas teve alguma participação do Brasil? Em 2001, tivemos aqui do Embrapa, né, aqui no Brasil, a clonagem de uma vaca, né, um bezerrinho que nasceu, chamado de Vitória,
Quem fez isso foi a Embrapa, tá? E inclusive a Vitória, ela foi, né? Elas se ficaram cuidando da Vitória até o ponto dela conseguir se reproduzir, né? Então a Vitória foi mãe também. E ela foi mãe de uma bebezinha, de um bezerrinho normal, né? Então botou para reproduzir da maneira convencional. E esse bebezinho, essa bezerrinha, chamou-se Glória, né? Filho da Vitória. Em 2002, foi clonado um gato, né? Uma gata, na verdade, é uma fêmea, chamada de Copycat, né? Ou simplesmente da gata CC, né? É a abreviação de Copycat. Eles fizeram isso numa tentativa assim de clonar animais, de pets, né? Então, fala, meu cachorro ele tá mal, né? Tá nas últimas, não queria que ele morresse. Faz um clone dele, né? Então, tiveram uma certa segunda intenção aí de fazer a produção de clones assim, tá? De bichinhos de estimação. Em 2003, foi clonado na Itália uma égua, tá? A égua Prométia. E esse clone, então, ele foi gestado no útero do próprio animal que foi clonado, né? Então, o organismo que foi clonado, ele gestou o próprio clone dele, né? Então, pegaram uma fêmea, lógico, né, para fazer isso. E aí, essa égua, né, que foi clonada, ela foi gestada por ela mesma. Bom, e aí, só para finalizar aqui, ó, em 2005, na Coreia, foram clonados também um cachorro, tá? Batizado de Snoopy. Essa pesquisa foi aí recheada de escândalos, né? O pesquisador que conduziu essa clonagem, ele admitiu depois de um tempo em que ele fraudou boa parte dos experimentos, não sei o que, muita coisa era mentira, mas sabe-se que existe um clone de cachorro chamado Snoopy, sim, tá? Agora, como exatamente ele foi obtido, isso aí foi tudo meio mascarado aí, meio fraudulento, tá? Mas, para registro histórico, nós temos um clone de cachorro, sim, em 2005 na Coreia, certo? Esses são alguns dos exemplos, temos muito mais exemplos aí. Mas, fiquem tranquilos que, né, pelas legislações e pelos comitês de ética, eles não permitem clonagem de seres humanos, tá? E todo e qualquer tipo de clonagem aqui no Brasil, né, ou no mundo, de animais, eles têm que ser divulgados e não pode ser feitos assim, né, à torta direito, pela simples vontade de brincar de ser Deus, tá? Bom, vamos lá. Aqui são as fotinhas, né, para mostrar para vocês. A fotinha da ratinha aqui, ó, na cumulina, tá? Da ovelha Dolly, da vaquinha Vitória, né, no caso é o bezerrinho aqui, da gatinha Copycat. Essa aqui, ó, não achei fotos, né, do cachorro, né, clonado na Coreia, mas essa é a raça, né, do cachorro. Esqueci o nome da raça dele, mas é um galgo afegão, né? É um galgo afegão o nome da raça que foi clonada, tá? Igual a esse daí na foto. E essa aqui é a eguinha Prométia, tá? Que foi clonada na Itália. Galerinha, para finalizar então, vamos para as células-tronco, tá? O que são essas células-tronco? Muito se ouve falar sobre essas células-tronco como terapias, como solução da medicina, etc e tal. As células-tronco, elas nada mais são do que células com capacidade de fazer a divisão e formar novos tipos celulares. Então, são células capazes de formar outros tipos de células. Nós temos tipos diferentes de células-tronco, tá? Rapidamente, só por definição, vamos passar por ela. Nós temos as células-tronco totipotentes. O que são as células totipotentes? São células que têm uma grande capacidade de se transformarem em qualquer tipo celular, inclusive formando até mesmo tecidos extraembrionários, ou seja, fora do embrião. Do que você está falando? Como, por exemplo, os que formam a placenta. A placenta é um tecido que está fora do embrião. E essas células totipotentes podem formar qualquer tipo celular do corpo do embrião, até mesmo fora, né, do embrião, como o caso de cordão umbilical e placenta. Tá? Células-tronco pluripotentes. O que seriam essas células-tronco pluripotentes? Elas também têm uma grande capacidade de se transformar em novos tipos celulares, porém, elas não formam esses tecidos extraembrionários como formam nas totipotentes, tá? Então, elas são um pouco mais restritas do que as totipotentes.
mas elas formam qualquer tipo celular do nosso organismo. E nós temos também as células-tronco multipotentes. As multipotentes, elas vão ter talvez o poder de transformação menor dentre elas, tá? Elas se transformam em alguns tipos celulares, tá? Não são todos. Porém, essas células-tronco multipotentes são as que nós possuímos no nosso corpo, quando mesmo agora em adultos, tá? Então, os tipos de células-tronco que nós possuímos, né, em maior quantidade são essas multipotentes. Um exemplo dela são as células da medula óssea, tá? As células da medula óssea, vocês sabem, né, a gente já teve essas aulas aí, que a medula óssea ela é responsável por formar os elementos figurados do sangue. Então, ela vai formar as hemácias, ela vai formar as plaquetas e ela vai formar os glóbulos brancos, né? Os glóbulos brancos aqui está representado por neutrófilos, né? Os linfócitos aqui, tá? Então, ela vai produzir esses tipos celulares. Então, elas se diferenciam formando outras células aqui, tá? Mas não são todos os tipos celulares que ela pode formar. Só uma outra diferenciação para mostrar nessa figura que eu pus aqui para vocês. Essas células-tronco totipotentes, que são as que produzem até mesmo tecidos extraembrionários, elas são células da fase de mórula, tá? Então, ó, na fase de mórula, nós temos células totipotentes. E as células-tronco pluripotentes, elas estão na fase de blastocisto. A partir dessa fase aqui de blastocisto, as células daqui, elas serão pluripotentes, certo? E as multipotentes podem ser encontradas até mesmo em organismos adultos, como aqui da medula óssea. É um exemplo de multipotente. Continuando. Para que nós temos essas células-tronco? Muita gente escutou falar dessas células-tronco para terapias, né, como forma de um tratamento para algum problema. Essas células-tronco, então, elas são capazes de se transformar em outros tipos celulares. Só que, né, quando que ela é aplicada? Nós temos aqui uma pequena informação que eu pus para vocês, ó. Quanto mais especializado é um tecido do nosso corpo, mais difícil se torna a reposição das suas células. Como, por exemplo, os neurônios. Os neurônios, você pode ver no formato de um neurônio, ele é tão diferente das outras células, por quê? Porque ela tem uma função muito específica de transmissão de impulsos nervosos. Então, a especialidade dela, ela é muito específica, né? Ela teve que estudar muito para chegar nesse ponto aí, vamos dizer assim. Então, quando nós temos uma célula com uma função tão específica dessa forma, é mais difícil fazer a reposição delas. Então, por isso que nós dizemos, com o passar do tempo, nós vamos perdendo muitos neurônios. Por quê? Porque esses neurônios que estão morrendo no nosso corpo, eles estão sendo repostos numa taxa muito baixa. Então, a gente perde muito mais neurônios do que forma novos neurônios. Por isso que, né, a nossa memória aí, né, só para citar um exemplo, nossa memória ela vai ficando cada vez mais prejudicada ano após ano, tá? Então, se nós conseguíssemos um tratamento em que nós conseguimos fazer a reposição dessas células, seria bacana, não seria? Seria a solução por muitas doenças, doenças degenerativas, né? Então, doenças em que vão, por exemplo, matando neurônios, tá? E a gente poderia fazer uma reposição utilizando células-tronco, induzindo elas a se transformarem em neurônios para que elas pudessem, né, suprir essa demanda aí da reposição. Então, essas células-tronco, elas são utilizadas como terapias para substituir as células velhas ou células danificadas, ou células que estão morrendo, tá? Exigindo, né, sendo transformados aí em novos, né, células aí, mas tudo isso conforme cada tipo de situação, tá bom? Bom, aqui nós temos a discussão da clonagem terapêutica. E o que é a utilização dessa clonagem terapêutica? Ah, você está voltando o conteúdo, professor? Lembra exatamente o que era aquela clonagem terapêutica? Essa clonagem, ela era quando nós não tínhamos a utilização mais daqueles embriões que foram formados para se implantar dentro do útero de uma gestante. E aí nós não temos nascimento de um ser vivo, né, de um clone. E esses clones, então, né, esses embriões, iriam ser descartados. Ao invés de serem descartados, eles poderiam ser utilizados para se gerar, então, as células-tronco que eram precisas. Essas células-tronco, né, o que nós temos no nosso organismo são aquelas tronco multipotentes, que elas não têm tanta utilidade assim para a gente, para todos os tecidos.
E o que nós precisaríamos? Nós precisaríamos de células-tronco mais eficazes, que teriam um poder de transformação maior, né, de diferenciação maior, como é o caso das totipotentes e pluripotentes. As totipotentes não precisaríamos tanto porque não precisa ter, né, voltar tanto assim, lá na fase de mórula para se obter células que produzem tecidos extraembrionários. Nós podemos pegar as células pluripotentes, né, que elas sim são bastante úteis para nós em caso de terapias. Então, nesse caso, e se nós conseguirmos pegar, né, essas células na fase de blastocistos, para a utilização delas, então, para as terapias, né, de células-tronco. Seria muito bom isso. Só que nós temos uma limitação, né, quanto a isso, mais uma limitação ética por conta desse processo. E aí entra toda aquela discussão de até onde começa, né, a partir de onde começa a vida. Se nós pegarmos esses embriões que não foram utilizados, então, se eles são seres vivos, se nós podemos destruir esses embriões aí, pegando células para serem utilizadas né, nos pacientes, se nós podemos produzir embriões clones somente para isso, para ter essa obtenção, tá? Entra toda uma questão aí de discussão sobre, né, o que é, de onde parte a vida, né, enfim. Então, só para vocês saberem que essas células-tronco, elas são possíveis de serem produzidas através da clonagem terapêutica. Tudo bem? E elas seriam muito úteis, né, porque elas iriam repor os tecidos que sofreram lesão, como por exemplo tecidos, né, de tecido nervoso, né, que foi sendo destruído com o passar do tempo, ou também de doenças degenerativas, né, que parte do tecido nervoso ele é destruído, ou até mesmo rompimento de medula espinhal, né, que também você acaba impossibilitando a movimentação de membros. Ela poderia ser utilizada para a reconstrução fazer de novo essa conexão, né. Enfim, vários tipos de células-tronco poderiam ser originadas aí, né, para problemas cardíacos, enfim. Bom, e de onde seriam retiradas então essas células? Seriam retiradas dos embriões. Por isso nós temos essa discussão bastante ferrenha sobre a utilização de células-tronco embrionárias, né, portanto de origem do embrião. Elas teriam que ser retiradas então do embrião com até 5 dias aí de formação, tá? Então, a partir né, de 5 dias, nós temos as células-tronco embrionárias. Elas teriam que ser retiradas daí. Essas seriam as melhores células para serem utilizadas. O que se é utilizado, né, em algumas outras formas de tratamento com células-tronco embrionárias são as células-tronco adultas. E elas podem ser retiradas, então, de embriões a partir da 4ª semana até mesmo de adultos, tá? Essas aqui têm menos complicações éticas envolvidas aí na utilização desse tipo de células-tronco aqui. Tudo bem, pessoal? E aí é aquela discussão que eu falei para vocês, né, de até quando, né, a gente considera o ser vivo, tá? Então, alguns falam aí que a partir do momento em que ele foi gerada a primeira célula, né, que é no instante da fecundação. Outros falam que é quando começa a formação do sistema nervoso, quando começam os batimentos cardíacos, quando se forma o cérebro, tá? Ou alguns falam só quando nasce, enfim. Isso depende da crença, depende do ponto de vista de cada um, depende, né, do interesse das pessoas também. Eu só queria, com essa aula, deixar muito bem claro para a gente encerrar de vez esse assunto dessa aula e também para se evitar essas discussões desnecessárias, é que existem diversos pontos de opinião sobre todos os tipos de assuntos. E esses pontos de opinião, eles podem divergir do seu. Então, se você está, né, querendo entrar em uma discussão, essa discussão vocês têm que estar tolerante a escutar opiniões diferentes da sua. Se você não está disposto a escutar opiniões de pessoas que pensam diferente de você, não entre nesse tipo de discussão. Porque isso, nós precisamos ter um conhecimento sobre todas as circunstâncias para se chegar num ponto de vista, e não somente formar um ponto de vista com base em poucas informações e defender isso como se fosse questão de vida ou morte. Então, antes de tomar qualquer tipo de decisão, pensem, estudem, reflitam e vejam, né, todos os argumentos necessários para isso, para se evitar conflitos desnecessários. Tudo bem, minha gente? Foi uma aula extensa, com muitos assuntos, mas assuntos polêmicos e que certamente vão permear aí a vida de vocês em muitos aspectos. Grande abraço para todos, fiquem com Deus e aguardo vocês numa próxima aula.
Até.